Com certeza você já viu vídeos por aí falando sobre quadro dos sonhos ou mapa da visão. Eu não sei de qual época você é, mas eu sou da época que viralizou, acho que nem existe essa palavra ainda, mas que virou uma febre, aquele documentário O Segredo. Mas se você procurar hoje, você encontra também vídeos falando exatamente sobre o mapa dos sonhos. Quando você tem acesso a essa informação, né, mapa dos sonhos, você colocar ali seus sonhos e pensar que eles vão se tornar realidade, você tem duas reações. Ou você acha que isso é uma tremenda besteira, bobagem, conversa para boi dormir, ou você pensa, opa, vou fazer o meu também, tão simples. Tão simples sonhar, vou fazer o meu também. Seja qual for a reação que você tem ao pensar sobre o mapa dos sonhos, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ao final você pode mudar a sua ideia sobre o mapa dos sonhos. Hoje eu quero falar um pouquinho da minha experiência fazendo o mapa dos sonhos e como a ciência parece explicar por que dá resultado. A primeira vez que eu realmente fiz um mapa dos sonhos foi lá em 2014, na igreja. Estávamos na época de final de ano e a igreja fez um projeto durante alguns domingos. Íamos visitando as áreas da nossa vida durante os cultos e ao final a gente iria escrever o nosso projeto de vida. E eu me lembro exatamente como era. Era uma folha e do lado de cá a gente escrevia o nosso sonho. E do lado de cá era o que a gente quer, mais alguma coisa, tipo um plus. Por exemplo, você desejava um carro, você queria comprar um carro e você pensava, eu quero um carro, um HB20. E o plus, para você colocar na outra coluna, era um carro maior do que o seu sonho. Era aquele carro que você desejava muito. Um HR-V, um Honda Civic. Esse era o que eu pensava na época. E então, eu lembro como hoje, que eu escrevi do lado de cá. Então, o que era o meu sonho era ser delegada de polícia. E do lado de cá, o que seria mais do que o meu sonho, era ser magistrada. E vocês sabem exatamente o que aconteceu. Eu fui delegada de polícia e depois eu me tornei magistrada. E claro que eu fiz esse exercício com muita fé, porque eu estava na igreja. A segunda vez que eu fiz o mapa dos sonhos foi em 2017. Naquela época, no final do ano, eu estava passando por muitas mudanças na minha vida. Eu já era delegada de polícia, mas eu ia mudar de estado, ia mudar de profissão, me tornando juíza, e eu tinha acabado um relacionamento muito complicado. Então eu estava cheia de sonhos para uma vida nova. Era um momento perfeito, sim, para fazer o mapa dos sonhos. Além disso, não sei se vocês sabem, mas eu adoro astrologia. E eu estava ouvindo um podcast da Isabelle Medrazi. E lá ela disse o seguinte: estamos numa época astrológica interessante para fazer nosso mapa dos sonhos. Eu, na mesma hora, disse, então, perfeito, eu também estou nessa época. Era 11 de novembro de 2017. E naquela oportunidade eu escrevi sobre várias coisas que eu queria para minha vida nova, em diversas áreas da minha vida, mas especialmente em relacionamentos. E eu disse lá como eu queria que fosse meu parceiro de vida, como era o homem que eu buscava, o marido dos meus sonhos. E eu coloquei diversas características que são importantes e valores que têm a ver comigo. E, já adianto, parece mentira, mas 4 dias depois, no dia 15 de novembro de 2017, eu conheci o meu marido. E ele é exatamente aquela pessoa que eu buscava. E estamos juntos desde aquela época. Em 2021 foi a primeira vez que eu não fiz escrevendo, mas fiz com imagens. E em fevereiro de 2021 eu criei um álbum no meu celular com fotos que representavam coisas que eu queria na minha vida, coisas que eu ainda queria conquistar, diante de todas as coisas que eu já tinha conquistado. E entre essas 10 fotos que eu selecionei lá, 4 delas representavam a casa dos meus sonhos, a casa que eu sonhava que eu ia morar. E cada uma tinha uma característica, seja o escritório que tinha na casa, seja muito verdes ou uma piscina. Então, essas imagens eram um reflexo do que eu buscava, do que eu queria, da casa que eu queria morar. Ainda que naquele momento eu morasse em um apartamento que já era muito bom, que era em frente ao mar. Mas aquilo não me satisfazia, eu queria um lugar com espaço. E então, eu tinha esse sonho lá guardado de que eu ia morar numa casa. Parecia um pouco distante diante de outras circunstâncias da vida. Mas
estava lá, guardado no meu mapa dos sonhos, naquela pastinha lá no meu celular, junto com outras imagens. Se você assina o Estalo, a minha newsletter semanal, você já sabe o fim dessa história. E se você não assina ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você assine e então saiba todas as fofocas da minha vida em primeira mão. Mas agora eu realizei esse sonho. Eu hoje estou morando na casa que tem exatamente várias dessas características das fotos que eu gravei no meu mapa dos sonhos. Meu marido até diz o seguinte: se você contasse essa história há uns 1000 anos atrás, você ia ser queimada como bruxa. Realmente pode parecer bruxaria, mas a ciência se ocupou já em pesquisar sobre esse poder da mente e como ele pode influenciar nas coisas materiais, nas coisas físicas, na realidade. Lá nos anos de 1960 já temos pesquisas que falam como pode o poder de imaginar influenciar nos reflexos físicos do corpo. Com o passar dos anos, a ciência já entendeu de forma bastante reconhecida que existe sim uma influência muito grande entre a mente e o corpo. E existe até uma palavra técnica para isso, que é imaginética motora. De todas as pesquisas que eu já li sobre isso, uma delas me chamou bastante a atenção e foi feita pelo Dr. Tony Kay. Nessa pesquisa, ele fez a medição da panturrilha de 2 grupos, a força dessa panturrilha e quantos por cento se utilizava da panturrilha para fazer exercícios. No primeiro grupo, foi dada as instruções de que durante 4 semanas eles iriam simplesmente imaginar fazendo força, fazendo exercício de panturrilha. Durante 15 minutos, imaginar fazendo 50 contrações de panturrilha. E o outro grupo não precisava fazer nada. Ao final das 4 semanas, eles retornaram ao laboratório e foi feito novas medições. E então foi possível perceber que aqueles grupos que só imaginaram, eles ganharam 8% a mais de força. E ainda teve um voluntário que surpreendeu a todos e estava 30% mais forte. Eu vou deixar um link aqui desse e de outras pesquisas que comprovam exatamente o que eu estou falando para vocês. E se você pensa que o poder da mente não funciona e que não passa de bobagem, de besteira, acho que está na hora de você rever os seus conceitos e aproveitar os benefícios, porque afinal de contas não custa nada sonhar, né? Agora vamos falar do mapa dos sonhos. Recentemente eu me deparei com a doutora Tara Swart em um desses podcasts que eu estava assistindo. Ela é uma ex-psiquiatra que largou a sua carreira para ser neurocientista e aplicar os seus conhecimentos em líderes, em executivos, para que eles conseguissem, com fundamentos de neurociência, serem melhores líderes. E também ela tem uma marca de suplementos para a mente. Um cientista falando do poder da mente, realmente, isso me atrai. E eu fui atrás do livro dela que se chama A Fonte. Infelizmente não tem uma versão ainda em português do Brasil, mas eu fui atrás da versão original e lá eu consegui ver várias relações entre neuroplasticidade e o poder da mente, como a gente pode desbloquear nosso potencial apenas utilizando a nossa mente. E eu amei esse livro. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse livro, podem deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo só sobre ele. E lá, a doutora Tara, ela ensina a fazer o que ela chama de painel de ação e que a gente chama aqui de mapa dos sonhos. Ela relaciona que a visualização deve inspirar a ação. E por isso as imagens que devem ser escolhidas para o painel de ação, segundo ela, devem ser imagens que reflitam não só o resultado final, mas também o processo. E aí eu me lembrei que eu já utilizei muito visualização. Então, de ficar pensando, sentindo a emoção do resultado, de como eu iria me sentir quando eu conseguisse o que eu estava buscando. E lá no meu Instagram eu costumo dizer, gente, não foca no momento da posse. Então muita gente me procura lá no Instagram para saber como foi minha trajetória de estudos. E eu sempre visualizei não o momento da posse, porque eu sabia que era um dia só. Então se eu colocasse toda a minha força só naquele dia e depois, o resto da vida, o resto do trabalho. Então eu sempre pensava no processo. Então pensava como eu estaria feliz trabalhando, fazendo uma audiência, conversando com as partes. Então tudo que fizesse parte do meu trabalho, eu visualizava que eu estava fazendo aquilo. Então não é somente o resultado final, mas também você fazendo aquele processo. Nesse mapa que eu falei para vocês de 2021, eu coloquei uma foto de um casal fazendo atividade física.
Esse é um dos motivos que eu não coloquei a foto de pessoas musculosas, com aquela barriga chapada. Porque a gente tem que saber que o resultado, ele é decorrente sempre de um processo. E não podemos esquecer disso, nem mesmo no mapa dos sonhos. E como eu já contei para vocês, muitas vezes eu utilizei esse mapa dos sonhos fazendo de forma escrita. E é muito mais eficiente fazer com imagens do que com palavras. Na verdade, as imagens têm o poder de instantaneamente criar conexões no nosso cérebro, passando pelo filtro ou freio da nossa consciência. Isso explica porque os símbolos funcionam. E existe até uma ciência, a simbologia, que explica como as pessoas são influenciadas pelos símbolos, mesmo que elas não saibam o significado. Mas isso é outro assunto. E agora vamos falar como é que você pode fazer na prática o seu mapa dos sonhos. A primeira coisa que você deve fazer é um brainstorm dos seus objetivos. Pegue a sua vida e divida em áreas que são importantes para você. Trabalho, família, relacionamentos, amigos, espiritualidade, saúde e bem-estar, não esqueça dessa, finanças. E com essas informações você vai pensar quais são os seus objetivos. Pare, sente, tire um tempo para escrever objetivos e sonhos em cada uma dessas áreas. Existem coisas que temos planos para daqui a 5 ou 10 anos, por exemplo, morar em outra cidade, em outro estado, ter filhos. Então, se os planos forem tão longo prazo, não coloque agora no seu mapa dos sonhos. Coloque coisas mais próximas, para os próximos 6 meses, 12 meses, 1 ano e meio. Depois disso, é hora de simplificar. Você vai olhar de tudo que você escreveu, quais são aquelas coisas que são realmente essenciais. Quais são aquelas coisas que quando você conquistar, vai tornar até mais fácil outras coisas que você colocou no brainstorm de objetivos. Separe 10 ou 15 coisas. Nesse momento, não é bom a gente colocar tanta coisa, todos os nossos sonhos. Vamos pegar aqueles principais, aqueles que você quer focar nos próximos meses. Terceiro passo, pesquise imagens que representem exatamente aquilo que você quer. Claro que você não vai encontrar exatamente, mas muito parecido você vai encontrar. Procure aquelas fotos que são mais realistas, tá? Nada de coisas fora de série. E lembre também, você pode colocar algumas que representem o processo e não necessariamente apenas o resultado final. Então vá no Pinterest ou outro banco de imagens e você vá salvando, recortando, guardando e separando essas imagens que representam de alguma forma características ou que te lembram dos seus sonhos. E agora então chegou a hora de criar. Junte essas fotos que você já separou representando seus sonhos com fotos de conquistas que você já alcançou. Seja uma foto do seu casamento, uma foto do nascimento da sua filha, uma foto do seu diploma ou da sua formatura, uma foto da sua família reunida. É uma coisa que você tem orgulho de ter conquistado, de já ter realizado e que você quer manter na sua vida. Com isso, você vai juntar gratidão com inspiração. E aí é muito difícil não dar certo desse jeito. E agora, por fim, estando pronto o seu mapa dos sonhos, é hora de colocar em um lugar acessível. Um lugar que você veja sempre. Então, se você quiser, você pode imprimir. Imprimir não é essencial, mas é muito importante. Porque quando você estiver em mãos o seu mapa dos sonhos, que você puder pegar nele, você vai acionar diversas áreas do seu cérebro. Não somente o visual, mas também o tátil, o emocional. Mas se você não quiser imprimir, deixe num lugar que você veja sempre. Pode ser no papel de parede do seu computador ou na proteção de tela do seu celular. E o que é muito importante, nas primeiras semanas, coloque um alarme no seu celular para que você lembre de passar 2 ou 3 minutinhos lembrando e sentindo por que você colocou cada uma dessas imagens no seu mapa dos sonhos. Ou você pode até mesmo, durante o seu planejamento semanal, olhar para o seu mapa dos sonhos e pensar: o que eu vou fazer essa semana para chegar mais perto de realizar cada um desses sonhos. Se você ainda não usa o planejamento semanal como uma ferramenta de produtividade na sua vida, ou você quer saber como eu faço o meu, eu já fiz um vídeo aqui falando como eu organizo a minha semana de forma simples e funcional.